tema de hoje é excelência. Vamos falar sobre o último princípio, a excelência. Nós falamos três, quem lembra os três princípios? Primeiro, qual que era? Diligência. O segundo? Semana passada? E hoje? Excelência. Uma vida excelente, ela glorifica a Deus. O padrão de excelência, meus irmãos, não é um padrão de perfeccionismo. Porém, uma pessoa que leva uma vida excelente, ela leva uma vida equilibrada. É uma vida em que nós honramos a Deus o tempo todo. Em Filipenses capítulo 1, de 9 a 10, diz o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Aí agora aqui, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ressaltando aqui, para aprovardes as coisas excelentes. Somos um povo que fomos chamados para a excelência. Eu e você fomos chamados para a excelência. E dentro dessa percepção que nós fomos chamados para a excelência, não combina conosco as seguintes atitudes, não combina conosco fazer as coisas de qualquer maneira. Não combina com você fazer as coisas de qualquer maneira. Não combina com você a negligência, ser negligente. Isso não faz parte, não combina com você. Não combina com você também a falta de responsabilidade. Essas atitudes não combinam com o caráter que você diz que ter, porque Jesus não fazia as coisas de qualquer jeito. Jesus não era negligente. Jesus não tinha falta de responsabilidade. Aquilo que é excelente deve ser aquilo que nós aprovamos, como diz ali o texto de Filipenses capítulo 1, de 9 a 10. Deus nos chamou para o estilo de vida excelente. Exemplo disso é o apóstolo Paulo falando com o seu jovem discípulo Timóteo, que nós lemos, se não me engano, foi no segundo encontro nosso, no primeiro, que 1 Timóteo 4,12, ser padrão dos fiéis. Ser padrão dos fiéis é um padrão de excelência. Eu vou repetir o que eu falei no primeiro encontro nosso. Ser padrão dos fiéis não é ser padrão de quem está mais ou menos, é ser padrão de quem está bem. Portanto, isso requer de mim e de você excelência. Requer de mim e de você sermos melhor. Sabe o que gera falta de excelência, meus irmãos? O que gera falta de excelência são quatro coisas. A primeira coisa que gera falta de excelência é a lei do mínimo esforço. Sabe o que é a lei do mínimo esforço? É não se esforçar para fazer o melhor. É saber que aquilo você pode dar o seu melhor, porém você não dá o seu melhor, você faz de qualquer jeito. É a lei do mínimo esforço. Eu não me empenho em fazer o meu melhor, mas eu faço de qualquer jeito. Tem que fazer, eu vou fazer. A lei do mínimo esforço. Segundo ponto, o que gera falta de excelência é o despreparo. Nós não nos prepararmos para as coisas, não nos prepararmos para a nossa vida profissional, não nos prepararmos como dirigentes de líderes para sermos sempre a palavra de Deus como nosso guia, não nos prepararmos no dia a dia. Não, quando acordarmos de manhã, não entregarmos ali aquela hora diante do Senhor, não nos prepararmos para a vida, não nos prepararmos para o dia. Como você se prepara para o seu dia? Como você acorda de manhã? Você acorda já atropelado, chutando o cachorro, jogando tudo para o chão e joga a meia de um lado. Despreparo. O mundo hoje precisa de pessoas preparadas. O mundo hoje precisa de pessoas preparadas. E eu vou além.
O mundo hoje precisa de cristãos preparados, porque o que faz a diferença neste mundo e pode fazer são cristãos preparados na palavra do Senhor, bem afiados, que tenham em seu coração o desafio de impactar o mundo. O despreparo, como eu falei lá em cima, o que gera falta de excelência é a falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade com o horário, falta de responsabilidade com seus compromissos, falta de responsabilidade com a sua vida financeira, falta de responsabilidade com seus familiares, falta de responsabilidade no seu serviço, falta de responsabilidade nas áreas que são importantes na sua vida. Isso depõe contra você, a falta de responsabilidade depõe contra você, depõe contra a sua vida. Nós precisamos ser pessoas responsáveis. Outra coisa que gera falta de excelência é o comodismo. Pessoas escoradas que, se o mundo acabar em barranco, elas caem. Pessoas acomodadas. Você conhece alguém acomodado? Sim ou não? Aí você pensa assim, essa pessoa devia estar aqui, né? Deus está falando com você, meu irmão. Em qual área da sua vida você está acomodado hoje? Você vai falar assim, eu não estou acomodado em nenhuma, eu estou tinindo, estou voando. E na sua vida espiritual, como é que está? Existem os acomodados espirituais também, né, Pedrão? Existem os acomodados espirituais, aqueles que deixam tudo para depois. Meus irmãos, nós vamos entender isso. E agora, isso foi a introdução. Entrando aqui agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel era profeta, estadista. O profeta foi um grande homem de Deus. Daniel capítulo 6, verso 1. O texto base daquilo que nós vamos falar está aqui em Daniel, capítulo 6, verso 1. Achou aí? Diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Verso 3: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Até aí. Daniel se destacava porque nele havia um espírito excelente. Daniel não era acomodado, Daniel não praticava a lei do mínimo esforço, Daniel não tinha falta de responsabilidade, mas Daniel se empenhava naquilo que ele fazia. Daniel se empenhava, Daniel fazia diferença, Daniel se destacava. Lá em Daniel capítulo 1, se você quiser voltar na sua Bíblia, Daniel capítulo 1, versos 6 e 7, olha o que diz. Daniel capítulo 1, versos 6 e 7. Tanta convicção, tanta posição que Daniel tinha, tanta solidez que ele tinha na sua fé. Ele sabia tanto quem ele era. Olha o que diz aqui Daniel capítulo 1, versos 6 e 7. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque e Azarias, o Abidinego. Porém, quando você continua lendo todo o livro de Daniel, Daniel não é chamado de Beltesazar, é chamado de Daniel.
Porque Daniel sabia quem ele era. O padrão de excelência da convicção de Daniel era tanto que ele sabia quem ele era. Ele não perdeu a sua identidade. O ambiente em que ele estava não fez ele perder a convicção de quem ele era. Ele não ficou confuso. Ué, será que eu sou babilônico? Agora não sei, perdi. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era no ambiente em que ele estava. O ambiente de idolatria não corrompeu ele. Os maus costumes não corromperam ele, porque ele sabia quem ele era. E no verso 8, olha o que diz. Ele tinha tanta posição, tanta estabilidade, ele era uma pessoa tão convicta de quem ele era, que no verso 8, olha o que diz no verso 8: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, o livro de Daniel é um livro maravilhoso. Aconselho a leitura dele. É um livro que nos ensina muita coisa. É um livro que tem muitas lições. Mas uma coisa que me chama muita atenção de Daniel é que logo no começo ele permaneceu com a identidade dele. Não se contaminou. Em todo momento Daniel tinha uma posição diante de Deus. Daniel manteve o seu padrão de excelência. Daniel se destacava porque ele existia sobre ele um padrão de excelência. Presta atenção, o mundo espera que os filhos de Deus se manifestem com excelência. Precisamos ter isso em mente. Daniel não se contaminou. Daniel permaneceu firme. Daniel sabia aonde ele estava pisando, porém ele sabia quem ele era. Daniel sabia quem ele era. E uma pergunta eu quero fazer para vocês: você sabe quais áreas da sua vida não tem honrado a Deus, que não tem alcançado o nível de excelência? Onde você tem falhado nisso? Qual área da sua vida você tem falhado? Qual área da sua vida você não tem alcançado o nível de excelência? Nessa manhã, você vai detectar ela, e o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Sabe, meus irmãos, existem áreas nas nossas vidas que tendem a se repetir. Existem coisas nas nossas vidas que tendem a se repetir. Por exemplo, uma vida financeira desregrada, ela tende-se a repetir se eu e você não colocarmos um basta e não tomarmos atitude com relação àquilo. Pode observar. Quem tem uma vida financeira desregrada, uma pessoa que não tem muita habilidade para lidar com as suas finanças, se ela vacilar, ela volta a ter uma vida desregrada. Observe. Outra coisa, na sua vida moral. Existem pessoas que caíram na sua vida moral e por não vigiarem, o que aconteceu? Cai de novo. Por quê? Porque não vigiou. Na forma como administra suas coisas, nos seus relacionamentos, as coisas tendem a se repetir se nós não olharmos para as nossas vidas. Exemplo, Daniel não se contaminou. Posição. Você precisa ter uma posição, meu irmão. Eu queria falar aqui sobre características de uma pessoa excelente. Mas antes de eu entrar na característica,
Olhe o histórico da sua vida. Procure olhar o histórico da sua vida. Detecte aonde tem faltado o padrão de excelência. Eu queria falar aqui agora algumas características de uma pessoa excelente. Primeira característica de uma pessoa excelente é: o excelente é sempre visto de maneira diferente. Daniel capítulo 6, verso 3, fala o seguinte. Daniel 6, 3 diz o seguinte. Um pouquinho mais para frente aí, vai lá. Olha o que diz. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, meus irmãos? E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O excelente é sempre visto de maneira diferente. Pessoas excelentes, elas assumem novas responsabilidades. Pessoas excelentes, elas influenciam aos outros. Pessoas excelentes, elas têm posicionamentos claros, elas não têm posicionamentos duvidosos, mas elas têm posicionamentos claros. Pessoas excelentes, elas não enterram seus dons e talentos, mas elas os usam para a glória de Deus, porque elas sabem que foi Deus que deu para ela. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Como você está usando isso para Deus? Pessoas excelentes, elas não enterram seus dons e talentos, mas elas glorificam a Deus com seus dons e talentos. Segunda característica: o excelente, ele tem compromisso com a sua consciência. O excelente, ele tem compromisso com a sua consciência. Daniel 6,4 fala o seguinte: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Então presta atenção, olha o que os caras estavam fazendo aqui, ó. No verso 3, fala que o rei já pensava em estabelecer sobre todo o reino. Fala que Daniel tinha um espírito excelente, Daniel se destacava entre todos. E já no verso 4, Daniel escreve que os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Aí você vai falar, tá vendo, até na Bíblia acontece perseguição, né? Até na Bíblia tem perseguição. Aí fala o seguinte: eles procuravam, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. O excelente, ele tem compromisso com a sua consciência. O excelente, ele não quer que nenhuma área da sua vida não esteja na verdade, mas ele luta para que toda a sua vida esteja na verdade. O excelente, ele não quer na vida dele nenhuma situação que possa envergonhá-lo. Ele não quer nenhuma situação na sua vida que possa envergonhá-lo. Existe alguma situação na sua vida que pode te envergonhar hoje? Os caras lá, os presidentes, os sátrapas, foram procurar alguma coisa contra Daniel, mas na vida de Daniel não se achava nada em que ele podia se envergonhar. Não achava nada. Sabe, meus irmãos, uma coisa é errar, outra coisa é errar sabendo que está errando. Não é verdade? Uma coisa é você errar na inocência, já é um erro. Outra coisa é você fazer consciente, saber que está errando. Que área da sua vida hoje? Que área da sua vida?
Qual situação que você olha e você pode se envergonhar dela? Que não tem testemunhado. Essa área vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. O Senhor vai operar poderosamente, meu irmão. Você na sua vida não terá nada em que você possa se envergonhar. Nada em que você possa se envergonhar. Mas toda a sua vida vai glorificar a Deus. Amém? Ser excelente não quer dizer que eu sou inerrante, que eu não erro. Mas ser excelente é saber que quando eu erro, eu vou atrás do meu erro para consertar ele. Quando eu machuco uma pessoa, eu vou atrás dela para pedir perdão. Quando eu erro dentro da minha casa, eu peço perdão. Quando eu piso na bola, eu volto para encher a bola. Não quer dizer que eu não erro. Eu não erro porque eu sou excelente. Eu tenho um padrão de qualidade, ISO alguma coisa, nem sei que mil está agora o ISO agora, aqui, cada vez aumenta mais. Eu sou ISO alguma coisa. Não é ser inerrante, mas é reconhecer que errou e voltar atrás para corrigir o seu erro. Amém? Em terceiro lugar, terceira característica de uma pessoa excelente: o excelente na adversidade, ele confia no Senhor. O excelente na adversidade, ele confia no Senhor. Ainda Daniel 6, no verso 10, diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel estava diante de uma situação difícil. Daniel estava diante de uma adversidade. E a palavra fala que Daniel, dentro desta situação aqui, Daniel capítulo 6, verso 10, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como ele sempre fez. Qual tem sido a sua postura em momentos difíceis? Qual tem sido a sua postura em momentos em que você está desesperado? Qual tem sido a sua postura em momentos de perseguição? Num dos momentos mais difíceis de Jesus, ele se retirou com seus discípulos para orar. Os seus discípulos dormiram, mas ele continuou orando. Meus irmãos, que a vida de confiança no Senhor seja algo, uma base na sua vida. Eu tenho plena convicção, como eu, que muitos de nós estamos vivendo dificuldades aqui, sejam elas das mais diversas, dificuldades diversas, tenho certeza disso. Mas qual tem sido a sua postura diante dessas dificuldades? Qual tem sido a sua postura diante dessas situações? O que vai fazer a diferença não é como você vai sair dessa situação, mas o que vai fazer a diferença é como você se porta na situação. Como você se porta na situação. Quarta característica de uma pessoa excelente, sabe qual que é? Está lá em Daniel capítulo 6, verso 11 e 12. Vamos ler? Daniel capítulo 6, verso 11 e 12. Está bem aí. Diz o seguinte: então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei,
fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Presta atenção, falaram mal de Daniel. E a quarta característica é que o excelente, ele não morde a isca. Daniel não mordeu a isca. Daniel não precisou ficar brigando para se justificar. Daniel não precisou, ficou procurando atrás dos seus direitos. Não, meu direito, esse é o meu direito. Não, eu estou certo. Eu sou crente. Deus é comigo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não perde tempo tentando se justificar e deixamos de confiar no Senhor? Se confiássemos mais em Deus e na nossa posição diante dEle, nós não morderíamos a isca. A ofensa. Existe um livro do John Bevere, chama-se A Isca de Satanás. Quem já leu esse livro aqui? Poucas pessoas. A isca de Satanás. E qual que é a isca de Satanás? Qual é a isca de Satanás, irmãos? Acabei de falar aqui. Nós nos sentimos ofendidos. Quando você vai pescar, cadê os pescadores? Foram pescar, né? Já estou pescando, não estou aqui só à noite. Você coloca a isca e você pega o peixe por onde? Pela boca. Porque ele morde, ele se lambuza, ele vai com a boca, ele vai tal. E é assim que acontece quando nós nos sentimos ofendidos. Nós ficamos presos, viramos escravos de uma situação. O excelente, ele não morde a isca. O excelente não fica brigando para se justificar. O excelente sabe que quem justifica ele, que quem está com ele é o Senhor. Abra mão da sua razão. Abra mão da sua razão. Ah, mas eu tenho razão. Abre mão dela. Mas você não sabe, eu tenho razão. Abra mão dela. Abra mão da sua razão. Quinto lugar, o excelente, ele tem uma vida constante. Olha que lindo lá no verso 16. Olha o que diz o verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Olha o que o rei disse a Daniel. E é aqui que eu quero prestar atenção com vocês. O rei lança Daniel na cova dos leões, ordenou e disse a Daniel. Olha o que ele fala a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, uma vida constante. Uma vida constante. Uma vida constante. O rei olhou para Daniel, mesmo sabendo que Daniel estava naquela situação de morte. Ele falou assim: ó, o rei a quem tu serves continuamente, que ele te... Meu irmão, como que está a sua vida com Deus? Ela tem sido uma gangorra? Uma hora ela está aqui, outra hora ela está aqui. Como está a sua vida com Deus? A sua vida com Deus tem sido uma constante? Você tem que se esforçar. Não, você vai dizer: eu me esforço, eu faço até força, mas não consigo. Meus irmãos, coloque seus olhos no Senhor, confie nele.
mergulhe nele, viva ele. Não se deixe mais amoldar pelos ambientes que você frequenta, não se deixe mais influenciar, mas seja uma pessoa de posição, porque viver a vida cristã não é de, eu não tenho que fazer força, eu vou fazer força, não precisa fazer força, mas é uma vida de confiança, é uma vida de transformação, uma vida de entrega, uma vida de ser como Ele era. Amém? Sexto e último lugar, lá no verso 28, olha o que acontece com Daniel, diante de tudo isso que nós vemos aqui, diante de uma vida excelente que Daniel levava, olha o que acontece com ele. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reino de Ciro, o persa. Daniel prosperou. O excelente sempre prospera, o excelente sempre é abençoado. Deus honra quem tem uma vida com nível de excelência. Deus honra quem tem uma vida, quem vive uma vida para Ele. E o que eu quero deixar o seu coração aqui nessa manhã, se você fosse ouvir tudo que ouviu aqui, e você fosse sair com uma palavra, eu deixaria o seu coração a conclusão. Você saísse daqui com uma pergunta, com uma questão, para você pensar: qual área da sua vida? Qual área da sua vida não tem honrado a Deus? Qual área da sua vida não tem alcançado o nível de excelência? Uma vida de excelência não é uma vida de níveis perfeccionistas, mas é uma vida que honra a Deus. É uma vida que honra a Deus. Sabe, meus irmãos, a pior coisa do mundo é um cristão que não honra a Deus, mas só é de boca, de domingo. Nós temos que ter todos os dias que a nossa vida expresse níveis de excelência, que a tua vida expresse níveis de excelência, que a tua vida expresse uma fé viva, que a tua vida expresse Jesus dia após dia. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça.